Eu estou sem máscara em função que estou num ambiente exclusivo aqui, que foi higienizado anteriormente e após também será higienizado. Sou Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. É com muita alegria que o CREA-DF apresenta hoje, no projeto CREA-DF Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional, a palestra Certificação nos Novos Projetos da Engenharia Elétrica. Para nós, é uma honra tê-los aqui. Gostaríamos de solicitar aos presentes que coloquem no chat nome, título profissional, número do CREA. Para quem não faz parte do sistema CONFEA-CREA, coloquem o CPF, para que possamos registrar a sua presença e, posteriormente, encaminharmos o certificado de participação ao seu e-mail. Informamos também que, durante a palestra, os senhores participantes poderão realizar perguntas através do chat, que logo após o término da palestra, essas serão respondidas de acordo com o tempo disponível. Para fazer a abertura deste evento, convidamos o senhor presidente em exercício do CREA-DF, engenheiro civil, Pedro Luiz Assad. Presidente, está com a palavra. Boa tarde, meu amigo Ronald, nosso palestrante de hoje. Estou vendo aqui alguns amigos, Luiz Correia, nosso coordenador da Câmara de Elétrica, Gilberto, e todos os colaboradores do CREA. A palestra não é da minha área, então eu também não posso também me aprimorar e me aprofundar muito ao tema, ao conhecimento, mas qualquer tipo de certificação em qualquer área, ela é bem-vinda e até ajuda a gente a ter, até as pessoas que não são da área da elétrica, a gente consegue captar algum conhecimento. Então, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, dar as boas-vindas para ele, que ele apresente o trabalho e dê o recado aí a todos para a gente usufruir bem desse tema de suma importância para todos. Muito obrigado e boa palestra. Eu gostaria, presidente, de pedir aos participantes que durante a palestra ligue o vídeo, porque a nossa coordenadora de comunicação social vai estar registrando os momentos de participação. Então, sempre que possível, deixem o vídeo aberto e, ao final, terá uma panorâmica geral também com os vídeos abertos. Para proferir a palestra Certificação nos Novos Projetos de Engenharia Elétrica, apresentamos o engenheiro eletricista Ronald Barbosa. Ronald é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, UNB, em 1977. Mestre em Ciências pelo IME, Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Além de conselheiro do CREA, é presidente da ABE, Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas do Distrito Federal. E também o nosso coordenador do CEDER, que é o Colégio de Entidades Regionais, que é um órgão consultivo do CREA-DF. O currículo do nosso palestrante de hoje é imenso. Então, um breve resumo, dizendo também que ele tem uma larga experiência profissional como professor universitário, bem como na área de radiodifusão pelo Brasil todo, aí, passando por grandes empresas e grandes institutos do Brasil. Com a palavra, o nosso palestrante de hoje, engenheiro eletricista Ronald Barbosa.
senhores, senhoras, alguma experiência e, na verdade, se tratam, às vezes, até mais de percepção própria e do grupo de engenheiros e que gostaríamos de compartilhar nesse momento. Então, eu fico agradecido também ao convite formulado desde o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, o Luiz Soares, que dá um incentivo bastante forte para que os engenheiros participem, divulguem, trabalhem, venham, se mostrem, porque a gente precisa divulgar as coisas que nós fazemos, vivemos e compartilhamos. Então, o objetivo aqui não é ensinar nada a ninguém, porque todos já sabem o que eu vou dizer em termos de conhecimento, mas, na verdade, é que para que os próximos eventos nós tenhamos condições de trilhar caminhos e possamos, então, identificar esses caminhos separadamente ou conjuntamente. No certo é que nós procuraremos sempre fortificar a situação de toda a engenharia, que é o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo é queremos uma engenharia forte em todas as frentes que ela se mostrar. Tá? E podemos começar a partir da engenharia elétrica, mas queremos toda uma engenharia participativa. Ok? Também quero agradecer ao presidente do CREA, Pedro Assad, que nos permitiu estar aqui nesse projeto Primora, para que a gente possa também divulgar um pouco do que a gente tem ideia e tem vontade de criar no âmbito do sistema Confea-CREA. E ao Gilberto também, que tem participado conosco das reuniões do CEDER, sabe das nossas posições, das nossas opiniões, e eu quero também agradecer a ele, porque ele tem sido também um entusiasta desse trabalho das engenharias. Obrigado a todos vocês. Bom, a ideia nossa aqui é começar falando um pouco sobre certificação dos projetos, dos novos projetos da engenharia elétrica. Ok? A Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas é quem vem trabalhando isso. Isso tem despertado na engenharia elétrica o desejo de se ter uma certificação vis-à-vis essa futurologia que nós estamos presenciando agora e parece que vai chegar, porque com essa pandemia muita coisa foi acelerada. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco diferenciada no sentido de ajudar a fiscalização, criando condições para que ela possa trabalhar num ambiente mais seguro em termos das coisas que ela tem que fazer a fiscalização. Então, o objetivo da nossa apresentação hoje é trazer um pouco também desse sentimento da associação, que foi levado ao CEDER, e o CEDER encampou e acabou trazendo um documento, criando um documento que nós encaminhamos ao presidente, para que ele possivelmente conseguisse ainda esse ano dar uma diretriz sobre essa questão. A Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, todos conhecem, ela foi fundada em 81 e cuja a missão, o objetivo é fortalecimento do engenheiro eletricista no sentido de fazer com que ele seja reconhecido o trabalho dele no âmbito privado, público, das empresas, em todo lugar que ele se manifestar. Então, esse é uma meta que nós temos que passar para atingir o nosso objetivo de valorização do profissional da engenharia. Eu começo essa apresentação fazendo a citação de um matemático, ele é do Camerun, e Henri Robin-Land, em que ele dizia: o pobre e o emergente de hoje são aqueles que perderam o arco da Revolução Industrial no século XIX. Mas ele diz que o pobre e os emergentes de amanhã serão aqueles que falharam hoje na comunicação, no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Por isso, nós temos que nos preparar para estarmos à frente desse trabalho que é de comunicação, conhecimento, ciência e tecnologia, para permitir
que os nossos jovens, os que estão vindo depois da gente, eles possam ter o conhecimento como base para fortalecimento das suas futuras ações. Tá? A engenharia, como todos sabem, a engenharia, de um modo geral, ela sempre esteve atrelada no desenvolvimento. E a gente sabe que uma cidade ou um país, se quiser ter um desenvolvimento, ela tem que levar a engenharia presente em todas as suas categorias, em todas as suas modalidades. Porque a engenharia trabalha sempre com infraestrutura. E se tiver infraestrutura, nós estaremos falando de engenharia. Tá? Então, se a gente quer distinguir hoje se um determinado curso, se uma determinada matéria, se uma determinada direção é engenharia, primeiro nós precisamos ver se há infraestrutura envolvida nessa ação. Se tiver, então ela é um colega nosso e é bem-vinda. Agora, se não, a gente pode dizer, a gente pode trabalhar com a tecnologia ou o serviço paralelamente. Mas a engenharia sempre esteve ligada ao desenvolvimento. E essa engenharia também sempre trabalhou com a indústria, trabalhou com o público consumidor, porque é ele que muitas vezes baliza as formas de realizar as coisas, e a regulamentação existente, quer seja ela oficial, quer seja ela de boas práticas ou de boas normas, como o caso da ABNT, tem sempre recomendações que são para a boa engenharia. Então, a engenharia, além de trabalhar com as infraestruturas, ela trabalha também com a parte sempre lado a lado com a indústria, o público consumidor e a regulamentação existente. Não necessariamente ela está à frente deles. Às vezes a indústria, ela própria cria determinada condição e ela então ultrapassa esse projeto da engenharia e acaba submetendo a todos os seus projetos. Tem alguém que está com o microfone ligado. Bom, na verdade, quando a gente fala em desenvolvimento e infraestrutura, a gente está falando também em conhecimento, em habilidade e em atitude. Tá? Nós precisamos, no desenvolvimento dessas infraestruturas que surgem, sejam elas em qualquer nível, a gente precisa de conhecimento, habilidade e atitude. Mas nós não podemos esquecer dos valores, os valores éticos que nós temos, a sustentabilidade, porque deve ser levado em conta a não destruição do meio ambiente em que estamos, e o gerenciamento de riscos pela velocidade com que as coisas estão acontecendo e pela enorme quantidade que elas estão acontecendo. Então, a engenharia, além de estar ao lado da indústria, do público consumidor e da regulamentação, ela tem ainda que levar em conta esses 5 fatores aqui que fazem parte do seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, eles balizam o comportamento tanto da engenharia como um todo, quanto dos engenheiros que fazem parte desse processo. Okay? As infraestruturas que nós conhecemos são infraestruturas que pode ser a infraestrutura básica, uma infraestrutura industrial, tem mais, eu só cito 5. Infraestrutura de energia e telecom, infraestrutura social urbana, uma infraestrutura crítica. Essa última crítica aqui, ela até surgiu em decorrência de catástrofes, em decorrência de terrorismos, em decorrência de produtos que não podem ser tirados da sua operação, porque podem causar problemas sociais, políticos e até internacionais. Então, nós temos diversas infraestruturas que são colocadas no país, e essas infraestruturas é que vão determinar o grau de desenvolvimento do país. São essas infraestruturas que os engenheiros vão atuar fortemente, ok? E são responsabilidade dos governos as infraestruturas existentes para que elas tenham necessidade de fazer uma atualização para poder suportar as tecnologias que vão ser adaptadas. Logicamente que nós temos infraestruturas existentes, sejam elas infraestruturas econômicas, políticas, infraestruturas básicas ou infraestruturas críticas, qualquer infraestrutura que apareça na frente do engenheiro, e lógico que elas precisam ter alguma atualização para que elas possam suportar as tecnologias que estão vindo e não sejam um grande problema para ela.
Então, aos governos cabe ampliar essas infraestruturas para que não haja cidadãos sem acesso a determinadas tecnologias, sendo considerados de segunda ou terceira classe. Quando diminui o investimento do governo na infraestrutura, ele diminui o desenvolvimento do país. Então, logicamente, que é necessário e é responsabilidade dele manter com que todas as cidades, o Brasil, um país de dimensão continental, tem trabalhos de infraestrutura em todas as cidades, em todos os lugares, e ele precisa da engenharia em qualquer manifestação de engenharia, ele precisa, desde a engenharia básica, que ele tenha que colocar telecomunicação, transporte, saneamento, até chegar na tecnologia e que essas tecnologias exijam mudanças das infraestruturas, ok? Já como responsabilidade dos CREAs, eu digo também que a engenharia precisa continuar a adequar as infraestruturas para as tecnologias emergentes. E esse é um trabalho coletivo, é um trabalho multidisciplinar, porque as tecnologias elas não afetam só um tipo de engenharia, elas afetam todas as categorias de engenharia. Então, o momento indica, nós já passamos por quatro momentos, nós já tivemos a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 é a que nós estamos vivendo. E esse momento indica que me parece que as infraestruturas que vão estar mais em evidência são aquelas que permitem serem utilizadas com mobilidade ou através da comunicação ótica, porque todo mundo terá que estar conectado, ou todo mundo terá que ter uma conexão para poder estar com toda a disponibilidade, com disponibilidade em todas as áreas, em todos os setores que a sociedade oferece. Agora, o CREA ele tem que encontrar engenheiros que se distanciaram e nem usam a RT como elemento cotidiano, deixando de produzir CAT. Existem infraestruturas, ou como infraestrutura de telecomunicação, que elas passam despercebidas pelas pessoas, pelos governos e pela sociedade e pelo CREA também. Nós temos aí, quantos de nós passaram da televisão analógica para a televisão digital? Agora eu pergunto, quantos viram os profissionais que trabalharam nas emissoras de televisão, os técnicos e os engenheiros que fizeram a transformação do sinal analógico para o digital? Fazer um projeto da televisão digital é uma coisa. Agora, você fazer no dia a dia, todas as emissoras terem que mudar a antena, transmissor, ligar todos os equipamentos de estúdio e fazer uma transformação desse sinal para digital, isso aí requer um trabalho pesado de engenharia e a gente não percebe que o CREA teve uma visão dessa participação da engenharia nesse processo da TV digital. Então, a gente não viu uma movimentação ostensiva dentro do CREA por causa da digitalização da televisão. Agora mesmo nós estamos discutindo uma outra coisa importantíssima, que é a ocupação da faixa de 3,5 GB pela telecomunicação para oferecer o 5G. Agora, quando você tem uma faixa dessa sendo utilizada por 11 milhões de pessoas, deve haver um investimento pesado e caro para que haja uma migração, por exemplo, dessa faixa para sair para uma outra banda, uma banda de outra transmissão, de modo que você tenha que mudar, desocupar uma faixa para que possa a telefonia, telecomunicações, as empresas prestadoras assumirem. Vai ser um trabalho envolvente no país e muito caro. A pergunta é como o CREA vai participar dessa grande obra que vai ser feita, que é transferir 11 milhões de pessoas para uma nova faixa, para um novo serviço, para desocupar uma banda de 3,5 GB. Então, esses profissionais, o CREA precisa encontrar, porque eles não têm como tirar uma certidão uma certidão de avaliação de toda a sua produção durante a sua vida, porque eles geralmente não têm a RT. A gente não consegue enxergar eles. E eu falo isso porque é minha área, como disse o Gilberto, de radiodifusão. Mas existem outras áreas que a engenharia está presente, viva, e nós não conseguimos descobrir esses profissionais. Eu acho que o CREA deve ter, então, agora, um trabalho árduo para descobrir essas sutilezas que a tecnologia esconde ou que os grandes serviços embutem,
para que a gente possa descobrir o profissional atuando dia a dia e ele possa ser trazido ao CREA com a sua RT do seu trabalho mensal, diário, de forma que a gente possa ter no futuro um currículo dele, um currículo que ele possa dizer, eu realmente contribuí, porque é muito difícil no final você provar que você fez alguma coisa. A tecnologia ela está por trás das engenharias como um todo, mas além disso ela tem a comunicação, a indústria, o ensino e a saúde, que agora estão usufruindo fortemente. A pandemia nos fez mostrar que todos eles se envolveram. Então, junto com a engenharia, nós temos como pano de fundo a tecnologia. Ora, então o que acontece? Nós vamos ter determinadas tecnologias que vão ser participativa, a elétrica, a civil, a mecânica e todas as outras categorias de engenharia que temos dentro desse cenário. Então, a tecnologia muitas vezes pode ser única. Inteligência artificial, todos vão usufruir dessa tecnologia. O problema é que quando você começa a utilizar muito a tecnologia, o que acontece? Começam a surgir áreas comuns entre a engenharia elétrica e a civil, entre a civil e a mecânica e outras com a elétrica, e todos acabam achando, por causa do serviço, que eles têm determinadas atribuições. Atribuição de infraestrutura, não há dúvida, não há mistura, não há nenhuma discussão. Geralmente, as discussões surgem quando você tem serviços e tecnologias que são, digamos assim, o varejo dessa questão que vem dentro da infraestrutura. Então, dentro da infraestrutura, a gente vê que todos os profissionais da engenharia, de qualquer conselho federal, ele trabalha e não há muita perturbação. A coisa chega quando vem para o serviço e quando vem para a tecnologia. Tá? Os serviços, nós temos serviços públicos e privados, e nesses serviços públicos e privados, nós temos sempre a mesma coisa, projeto, execução e manutenção. E os engenheiros, com falta, muitas vezes, de investimento nas infraestruturas, acabam indo trabalhar e operar nos serviços fortemente, participando de editais, entrando com seus escritórios de consultoria, tentando fazer projetos, e eles, então, acabam encontrando outros profissionais, porque os serviços e a tecnologia é que facilita essa aproximação das engenharias. Mas quando você tem as infraestruturas, fica bem definido o que é a infraestrutura da civil, o que é uma infraestrutura da mecânica, o que é uma infraestrutura da elétrica. Eu posso ter o meu dispositivo eletrônico para conviver dentro de um automóvel, mas não necessariamente a estrutura, aquela infraestrutura do veículo, sou eu quem vou trabalhar. Eu vou trabalhar uma compatibilidade eletromagnética do meu dispositivo no meio dos outros que vão estar lá dentro daquele veículo. Mas eu vou ter que conversar muito com o engenheiro mecânico para ver como nós podemos chegar num denominador comum. Assim são as infraestruturas prediais que nós temos. Muitas vezes a gente chega em Brasília, foi esquecido que tinha uma tecnologia chamada TV a cabo. Então, muitos prédios não tinham como condição de levar a TV a cabo até o usuário final. E hoje nós estamos vendo que tem outras tecnologias que precisam chegar até o usuário final, e essas infraestruturas prediais precisam levar todas elas em conta. Futuramente, nós vamos ter um sensoriamento que vai ser comum. Então, o engenheiro civil ele vai estar operando o controle das suas instalações prediais via sensor que o próprio engenheiro eletricista é quem vai instalar nas instalações prediais. Então, a gente tem nessa tecnologia não só as engenharias, nós temos também os conselhos federais, como o CONFEA, o CAL, o CFT e outros, que vão estar convivendo com a mesma tecnologia. Nessa hora é importante que os conselhos conversem bastante, haja uma exaustão entre os sistemas para que a gente possa dar uma condição de tranquilidade para os engenheiros, principalmente engenheiro eletricista, operar no mercado. Tá? Isso nós temos ainda dois grandes setores que agora vão incorporar essas tecnologias emergentes. Um é a educação e o outro é a saúde. A educação ela vai incorporar através por exemplo, da inteligência artificial ou
do EAD, nós vamos ter processos híbridos. Então, a gente vai ter uma mexida nessa educação. Mas, no fundo, esse profissional que sai da universidade, ele precisa ter uma atribuição pelo CREA, ele precisa ser reconhecido pelo CREA. E, muitas vezes, a tecnologia mexeu com a cabeça dele dentro da universidade e ele tem dificuldade até de se enquadrar numa determinada atribuição, ele acha que pode tudo. E, nesse caso, a gente invoca uma série de coisas, inclusive aqueles 5 que nós iniciamos, com a ética principalmente. A saúde é a mesma coisa. Nós vimos agora que a parte de diagnose e tratamento ela vai ser toda feita em termos de sistemas inteligentes. Então, o que vamos precisar? Nós vamos precisar de uma engenharia de telecomunicações que entregue com possante possibilidade diversas tecnologias passando por ela. E nós vamos ter diversas tecnologias sendo utilizadas na saúde e também na educação. Tá? Então, por trás dessa tecnologia, nós colocamos tecnologia como pano de fundo, nós vamos ter os sistemas, o Confea, a CAU, a CFT, outros, e por trás deles o ensino e saúde em cada um deles atuando. O que nós queremos dizer com esse quadro? A tecnologia vai estar por trás de tudo. Todos vão estar usufruindo da mesma tecnologia. Agora, nós precisamos que os conselhos entendam isso e passem a ter uma visão de diálogo com todos os outros, porque a tecnologia é a mesma. E os profissionais não são os mesmos. E os profissionais têm atribuição pela infraestrutura, mas é importante que se faça alguma distinção nos serviços e na própria tecnologia, porque há tecnologias diversificadas para cada nível de engenharia ou para cada profissional atuante no mercado. Nós temos aqui áreas de novos projetos, por exemplo, a gente ainda consegue dividir basicamente aqui, pode ser que alguém diga, não, está faltando a área X, a área Y, a área Z. Eu considero ainda a telecomunicações, a energia e o IoT como sendo o emergente do momento, como sendo as áreas de novos projetos para nós. O problema todo é como vamos entrar nessa situação nova se, quando eu tenho um IoT, por exemplo, eu preciso de uma internet móvel, tá? Preciso ter conexão, mas eu preciso saber se os sensores que eu vou utilizar são sensores moleculares e eletromagnéticos que a própria telecomunicação ou a engenharia elétrica vai desenvolver, porque isso aqui vai me fazer aproximar do corpo humano. Eu já tenho que saber que nos próximos anos, a partir dessa pandemia, eu vou fazer medidas em que os sensores vão ser colocados internamente. Então, eu vou ter desde sensores moleculares que têm uma mobilidade rápida dentro do organismo humano, mas não consegue fazer a captação de dados, nem guardar dados, como nós temos sensores eletromagnéticos que têm alta capacidade de guardar dados, mas não caminha pelo corpo humano com tanta facilidade, porque ele vai encontrar sempre anticorpos na frente dele. Mas nós vamos saber que a saúde vai utilizar muito desse tipo de sensores. A gente chama isso aqui não de IoT, nós chamamos de IoNT, ou seja, internet das nanocoisas. Essas internet das nanocoisas vai aproximar o corpo humano da engenharia elétrica, particularmente nessa questão de sensoriamento. Também vamos ter muito sensoriamento para a conexão desses outros aplicativos ou outras tecnologias, como a internet das coisas para automóveis, para a indústria 4.0, para a indústria que faz controle de energia, seja ela energia limpa ou energia hidrelétrica, aquela energia alternativa. E nós vamos ter esse sensoriamento aqui como uma grande área que os engenheiros vão ter que atuar nele. E esses sensores, eles terão que funcionar plenamente dentro do corpo humano. Então, como o CREA pretende fiscalizar a atividade profissional com sensores que não são aparentes, que não são vistos, que não têm volume, eles estão internamente. Então, logicamente, que nós teremos, como a Europa já está começando a fazer, nós teremos que fazer autenticação em alguns e certificação em outras coisas. Autenticação para saber a qualidade de onde surgiu e como foi fabricado.
seguindo padrões de fabricação, de produção desses sensores que vão ser colocados no mercado. Temos também fronteiras em antenas de última geração. Vamos ter antenas desenvolvidas para andar dentro do corpo humano, antenas com dimensão de 1,5 centímetros. Então, nós vamos ter outras coisas, veículos elétricos no lado da energia, infraestruturas de antenas e sensores para carregar o IoT, comunicação ótica e tecnologia em satélite. Todas essas áreas que foram colocadas, compatibilidade eletromagnética no lado da energia, dispositivos M2M para falar máquina a máquina, recepção móvel por satélite terrestre, indústria 4.0, que vai afetar os três aqui, tá? A indústria 4.0 vai usar o IoT, vai usar a internet, inteligência artificial, vai usar a gente chama de aumentada e sensores conectados, a espectroscopia, automação, dispositivos Ultra WB. Então, são dispositivos que trabalham em frequências de 120 GB. Tá? 120 GB, eu vou poder carregar todas essas tecnologias e entregar elas aonde eu quiser, na hora que eu quiser, na velocidade que eu quiser, com uma latência muito baixa, ainda que eu possa ter algum ruído na cidade. Tá? Aqui nós temos, pelo ensino à distância e sistemas híbridos, nós vamos ver agora estudantes recebendo de um laboratório informações e que esse laboratório está atendendo aqui um estudante em Paris, o instrutor está nos Estados Unidos, o outro aluno está em Sydney, na Austrália, e aqui nós estamos outros em Joanesburgo, na África do Sul. Então, quer dizer, a internet vai permitir a interligação de todo esse sistema para fazer ensino. Eu automaticamente vou estar com o mundo conectado a mim e eu posso, então, conversar ou testar um determinado produto, ou fazer uma determinada experiência e, no final do curso, eu ter uma formação, ter uma certificação, ter uma atribuição para fazer determinada coisa. Isso tudo precisa ter uma certificação a fins de homologação desses sistemas inicialmente, porque nós não sabemos os sistemas que estão surgindo via EAD, com laboratórios em determinados cursos que precisam de laboratórios, como vai ser a avaliação desses cursos em termos, não em termos de MEC, mas em termos do CREA, da sua carteirinha, como ele diz, uma carteirinha, porque você agora tem a atribuição X ou Y. Então, isso daí precisa ser revisto. E essa é a preocupação nossa, de trazer... Aqui está só um exemplo, porque a gente sabe que no sistema CONFEA-CREA, pela Lei 5.194, o CONFEA é a instância superior para a fiscalização do exercício profissional. E o exercício profissional, ele, com as novas tecnologias, ele vai ser muito difícil fazer essa fiscalização a pleno, porque nós não temos mais produtos acabados, nós vamos ter sutilezas que vão estar dentro do corpo humano, dentro do celular, próximo ao corpo, dentro de um automóvel, e vai atender a uma série de conexões, a uma série de bancos de dados, a uma série de informações que vão estar disponibilizadas. Então, essa fiscalização é formal ou técnica, a fiscalização formal que a gente chama é aquela documental ou pública, né? A documental é aquela que ele diz quem é o responsável pela obra aqui. Então, preencha essa ficha. Ou a pública é aquela que diz, olha, hoje nós vamos fiscalizar todas as lojas ou todos os equipamentos profissionais de determinado setor, nessa cidade, ou nesse bairro, ou nesse local. E a técnica é aquela que nos interessa mais. É aquela fiscalização que avalia a qualidade do produto, avalia a segurança do produto ou serviço, avalia a confiabilidade dele e a manutenção. A manutenção, se ele tem feito manutenção, se tem feito inspeção, como tem feito isso. Essa fiscalização está se tornando cada vez mais complexa à medida que a tecnologia desenvolve. Com isso, eu acho que o CREA tem que, nesse momento, criar uma condição de certificação para todas as engenharias, para que elas possam, dentro das suas áreas, identificar aqueles pontos que podem ser certificados e pontos que podem ser autenticados, porque você não vai ter acesso a eles. Tá? Então, é nesse ponto que a gente sempre trabalha e se bate nesse momento. Essa certificação
Vai acontecer. Primeiro porque quais são os efeitos que as novas tecnologias trazem nos produtos e serviços? A customização. O que nós estamos percebendo é que tudo está saindo customizado. Se você for numa fábrica em São Paulo, você já não tem mais um lote de 500 carros, 1.000 carros sendo produzidos. Cada carro parece que é construído individualmente. Se você vai numa empresa prestadora de telecomunicações, ela tem um gerente de projetos que diz para você qual é a velocidade que você quer, qual a programação que eu vou atender você, ou seja, eu tenho um critério para cada cliente. Então, essa customização vai ser perene daqui para frente. E a customização, ela cria algumas dificuldades. Também vou ter a conexão por sensoriamento, memória de máquinas, big data, tudo isso surge com a automatização avançada, a rede de dados, tudo isso aqui são efeitos que surgem com as novas tecnologias. E, logicamente, a customização dificulta a identificação de lotes. Então, eu não posso mais dizer todos os carros com finais X e Y no chassi, eles apresentem-se para fazer a correção disso e daquilo. Por quê? Porque os carros não vão sair mais em lote. Acabou isso. Nós estamos numa indústria 4.0. Ela vai ser customizada. Os trabalhos, os serviços vão ser customizados. Tá? Até as infraestruturas, não. Mas os serviços e a tecnologia que vai ser utilizada dentro dessas infraestruturas serão customizados. A capilaridade que o sensoriamento deverá causar, ele vai afetar a medicina, a educação e todos os serviços. Logicamente que a engenharia civil vai se utilizar também muito nas suas instalações prediais, uma vez que é necessário o sensor para saber se alguma coisa está falhando, se alguma coisa excedeu. E esse sensoriamento, essa capilaridade, ela vai fazer com que haja uma grande busca por sensoriamento. E digo mais, o aluno que formou por EAD, ele vai continuar a vida dele por EAD. Ele vai querer saber qual é o software, ele vai querer saber qual é o sensor virtual que faz isso, ele vai querer fazer essa vida dele através da virtualidade. Tá? E ele vai ter, em último caso, depois de uma supervisão muito grande, ir lá constatar ou mandar um outro profissional para verificar isso. A formação EAD produzirá profissionais que seguirão dependentes, dificultando a fiscalização do exercício, serão dependentes da tecnologia e mascarando em muitas oportunidades a identificação da categoria profissional que está submetido. Ou seja, ele pode, pela multidisciplinariedade, se achar com condições de ter atribuição para fazer determinadas aplicações, determinados serviços ou determinadas infraestruturas. Tá? Os produtos e serviços serão mais dependentes do sensoriamento, do RFID, que é a identificação por radiofrequência, e das interconexões e informações compartilhadas. Também na automação avançada, que seria a robótica, os drones e todos eles, dificultando a fiscalização do exercício profissional. Então, o CREA tem a atribuição legal de ser a maior autoridade na fiscalização profissional, ele vai ter que fazer um remodelamento dessa fiscalização no sentido de alcançar produtos que vão ser inalcançáveis pela fiscalização tradicional que nós temos. Os sensores na nanotecnologias causarão impacto maior, pois estarão muito mais próximos de serem utilizados nos seres humanos. Foi aquilo que eu disse. Nós vamos ter sensores na nanotecnologia capazes de serem utilizados aí sim plenamente na saúde, plenamente em celulares, e esses mesmos sensores vão ser usados, dependendo do encapsulamento dele, no celular, no automóvel, no nosso corpo. Vai ser uma coisa que vai ter uma atividade de engenharia que nós precisamos prestar atenção como vamos fazer a fiscalização dessas coisas todas através desses produtos que nós vamos ter. Tá? Bom, aqui nós estamos mostrando um laboratório virtual em que o aluno vai ter um profissional em algum lugar exercitando esse material. Ele não vai estar mais à mão dele. Então, o que vai acontecer é que nós já tivemos experiências de universidades como polos, e essas universidades como polos, elas não necessariamente repetem os mesmos laboratórios das universidades sedes. Essas universidades polos, elas já ligam os profissionais
por internet a assistir o que está sendo feito na universidade sede. E isso nós precisamos avaliar como certificar o profissional que nunca colocou a mão num determinado produto, num determinado material, para ver como seriam essas atribuições futuras. Então, as últimas tecnologias hoje que nós vimos foram que todas elas estão trabalhando contra o Covid-19. E nós estamos vendo, tem aplicativos que já estão com sensores que podem fazer uma pequena amostra do que nós estamos falando. Isso daqui, então, vai ser uma atividade que não necessariamente a engenharia está por trás dela, mas a engenharia se mostra na hora da infraestrutura de entregar essa conexão, o sensor e a frequência com que isso vai ser. Porque deve ser uma frequência que vai ter alguma influência na própria movimento de moléculas que nós temos no corpo humano. Então, aqui nós vamos ver, uma das grandes dificuldades que os médicos têm é fazer um diagnóstico, uma prevenção de uma doença e uma prescrição de algum remédio. Então, nós vamos utilizar a robótica ou a inteligência artificial para fazer esse healthcare no sentido de dar diagnóstico pelos dados que nós já temos. Agora, então, as aplicações que nós vamos ver, aplicações industriais, vai ter robô, redes automotivas, transporte autônomo, em que você vai ter um desenvolvimento na faixa do UWB de sensores que faz o carro. Agora nós estamos iniciando isso, mas isso vai ser perene daqui a pouco tempo. A engenharia vai se transformar e um caminhão desse ter que parar porque ele está vendo um obstáculo, uma criança ou o próprio outro carro está vindo na direção dele, ou ele tem que evitar, na hora de manobrar, de bater ou fazer alguma coisa nesse sentido. Ele não precisa nem de transporte. A detecção por raio-x. Na detecção de raio-x, você vai ter detecção e inspeção de raio-x. Isso é uma área que está desenvolvendo muito com a questão do raio-x e sensoriamento nessa faixa. Tá? Robôs auxiliares que podem fazer trabalho desde atravessar a rua até ajudar num hospital. E drones para fazer delivery. Tudo isso aqui nós já temos visto alguns exemplos, en passant, aqui na vida normal, e a gente já está percebendo que isso vai multiplicar-se violentamente. Uma hora que eu precisar de um produto e ligar para uma farmácia e ela mandar para entregar por drone, a gente vai dizer, mudou muito. Agora a gente vai ter que fazer ginástica em outro lugar. Tá? Monitorar paciente, telemedicina, como nós mostramos, e gerenciar remédio, como a gente pode fazer por RFID. Então, tudo isso são coisas que eu estou mostrando assim, mas é só para dizer para o novo engenheiro, ou para o engenheiro que está atuando, que existem infraestruturas. Isso daqui são infraestruturas para a engenharia que vão trazer essas tecnologias. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de infraestrutura, que não é aquela infraestrutura de transporte ou da telecomunicação, da telefonia, mas é uma infraestrutura que me permite ter uma frequência em 120 GB que eu possa fazer todos os serviços importantes ou todas as tecnologias com inteligência artificial passar através desse tubulão de frequência em 120 GB e nós estamos caminhando rapidamente para a área ótica. Então, isso é que o engenheiro tem que estar atento. E nessa indústria 4.0, toda a tecnologia desenvolvida foi favorecendo a engenharia elétrica, foi no sentido de se aproximar da engenharia elétrica. Cabe agora aos novos que estão entrando, em que área, em que sub-área, em que direção eles querem caminhar ou eles vão poder caminhar nessa hora. Deu uma travada aqui que eu não... Bom, essa aprendizagem de máquina, que a gente chama de uma área da inteligência artificial, tem tido umas aplicações
bem grande. Agora o Google mesmo, eu estava olhando outro dia, o Google ele está desenvolvendo uma forma de diagnosticar a retinopatia diabética. Ou seja, eu posso estar lá no Afeganistão e o sujeito aqui no Brasil e o médico chegar e dizer para mim que eu preciso fazer essa tal cirurgia ou fazer tal cuidado, porque ele, pelos meus olhos, pela retina dos meus olhos, ele consegue diagnosticar até minha situação. Então, vocês estão vendo aí como vai caminhar essa tecnologia e como eu preciso de telecomunicações para fazer com que isso seja transportado o mais rápido possível, sem latência. Porque não adianta eu ter uma velocidade muito baixa para fazer o atendimento dessas coisas que estão surgindo. Aqui nós temos o conceito de telemedicina, que é esse, como o da Google, em que eu tenho um paciente e esse paciente é tratado por um doutor em outra área, através da internet, e eu vou estar com acesso a ele ou por computador, ou por um computador portátil, ou por um PC, ou alguma coisa até colocada dentro do próprio corpo, que possa, ou próximo do corpo. Mas então, em suma, depois de nós termos todo esse cenário, o cenário da infraestrutura, o cenário dos serviços, o cenário das tecnologias, nós precisávamos discutir como poderia ajudar na fiscalização futuramente. Então, a sugestão é que nós vamos ter que fazer certificação. O engenheiro agora vai trabalhar, mesmo nos moldes como se tinha certificação antiga, nós vamos ter que fazer a certificação nos moldes atuais. Ou uma certificação, ou uma homologação que vai ser feita por um organismo como o CREA, então a certificação seria feita por alguém, por uma instituição, e o CREA seria o homologador, como nós já temos esse exemplo em macroscópico, feito pelas instituições reguladoras que nós temos no país. Muitos deles já usam, a Anatel, por exemplo, já usa a certificação com um organismo de certificação designado. Teríamos que ter algo parecido no campo das atividades profissionais, uma certificação feita e uma certificação que pudesse ser homologada pelo CREA. O CREA reconhecer isso para todas as engenharias. Mas o que é esse organismo de certificação designado? É um organismo que garante que aquele produto, aquele serviço, está dentro de uma conformidade, está alguma legislação, alguma norma que foi feita ou pela boa engenharia, ou pela ciência, ou pesquisa, ou publicação de documentos já consagrados, e que esse organismo de certificação designado diria as condições daquele serviço que está sendo utilizado, facilitando a fiscalização, que muitas vezes você não troca um produto, não modifica um produto, e acabar muito aquela história do eu estou usando o mesmo equipamento aqui há mais de 5 anos e ele nunca foi calibrado, nunca foi certificado, e, no entanto, está dando informações para alguém, só que os valores que ele oferece não são valores confiáveis. Então, a certificação, esse organismo de certificação, é para verificar se determinados produtos e serviços eles podem operar ou podem chegar à população a partir de uma determinada norma, a partir de um determinado comportamento ou a partir de uma determinada direção, que seria dada pelos CREAs. Tradicionalmente, o que nós temos? Nós temos produtos ensaiados, produtos certificados e produtos homologados. É isso que nós temos tradicionalmente, produtos acabados e que são assim. Só que esses produtos eles têm ambientes tradicionais, como os que a gente conhece, e tem os ambientes não tradicionais, que são esses produtos hospitalares e de pesquisa, e que surgiram agora até na pandemia. E tem os futuros que nós vamos esperar, que vai estar no humano hospitalar, na EAD e no sensoriamento. Tá? Então, nós temos, atualmente, as baterias, carregadores, estações para carregar, para fazer carga, smartphones e muitos outros produtos que são certificados com fins de homologação, por exemplo, pela Anatel. Nós não temos isso muito claro em outros setores, mas temos pela Anatel, nós temos claramente. Tá? Os ambientes não tradicionais, nós tipos de ambiente possível. Nós temos um ambiente externo, um ambiente interno e o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é fundamental nos dias de hoje. Então, hoje, tudo isso aqui passa por um processo de engenharia e os equipamentos que estão aqui eletrônico, a própria... eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui,
mas a própria marca que está sendo levada, ela precisa ser certificada, ela precisa ser fiscalizada, porque agora nós vamos entrar numa nova era. As próprias células de um sistema de energia fotovoltaico precisam ser certificados para fazer uma avaliação da qualidade, para fazer uma avaliação da segurança, para fazer uma avaliação da confiabilidade, como nesse caso aqui também. Tudo isso vai estar em jogo. E, ao mesmo tempo, saber se há manutenção, se há inspeção, tudo isso a certificação pode fazer no lugar da fiscalização, no lugar, mas facilitando a fiscalização. Aqui nós temos ambientes internos, como um hospital, aqui nós tínhamos os externos, mas agora nós vamos passar a ter equipamentos muito dentro dos internos, e esses equipamentos precisam ser certificados. Esses equipamentos precisam ser mais certificados do que fiscalizados. Tá? Nós temos aqui um estúdio de televisão e esses estúdios também precisam ser certificados. Não que ele vá ter uma qualidade inferior dentro do estúdio, mas é se o sinal que sai daqui para o usuário final, ele já sai deteriorado ou sai com alguma qualidade que a gente pode checar na certificação. Tá? Aqui nós temos gerenciamento de riscos na emissão de radiofrequência e aqui na imunidade de equipamentos, tanto aqui quanto aqui. Então, tudo isso entra dentro de um gerenciamento de riscos. Tá? A saúde da população, então essas novas tecnologias vão entrar na questão da saúde. Então, aqui tem uma informação do Economist em 2019 sobre quantas pessoas, a porcentagem das pessoas com saúde mental, com obesidade, com uma série de tabagismo. Eu peguei o tabagismo como exemplo, porque tenho familiar que trabalha nessa área da saúde com o tabagismo, e só o tabagismo, por exemplo, ele tem uma arrecadação com o imposto que é cobrado nos cigarros, no ICMS, ele tem em torno de 13 bilhões que o governo arrecada. E, no entanto, ele gasta 56 bilhões com o custo de manutenção dos doentes causados pelo tabagismo. Ou seja, ele tem um gap ali de 43 bilhões que o governo gasta, ou por causa do atendimento preventivo, ou por causa dos equipamentos hospitalares e ambulatoriais, ou por causa do suporte profilático terapêutico, uma série de coisas que fazem com que esse produto saia muito mais caro do que é arrecadado. Eu acho que num processo de certificação pela engenharia pode ser feita uma redução muito boa, muito elevada desses valores que o governo acaba gastando só com essa questão no tabagismo. As áreas são infinitas dentro da saúde. Tá? Nos ambientes futuros, como nós vimos, o 5G, o IoT, o IoNT, a nanotecnologia, sensores para uso, EAD, inteligência artificial, realidade virtual, que era a palavra que eu queria me lembrar, realidade aumentada, quantas desses vão estar dentro de produtos que nós vamos utilizar e nós vamos ter que aprender a fazer a avaliação de como eles estão funcionando e como eles estão sendo entregues à população. Primeiro, nós temos que continuar com a infraestrutura sendo dada. A infraestrutura tem que chegar até os limites da cidade. E segundo, dar acesso à população a todas as benesses que a tecnologia traz. Porque senão nós vamos ter clientes e cidadãos diferentes. Na saúde, a diversificação de produtos que vão ser afetados por isso, nós vamos ter, desde agora, a gente está vendo a incidência de coronavírus, formas de medir informação na corrente sanguínea, formas de medir incidência toxicológica no agronegócio, por meio de sensores. Então, a gente vai ter muita coisa. Aqui ainda continua nos medicamentos, produtos hospitalares, procedimentos ambulatoriais. A gente tem uma vasta área de atuação dos profissionais da engenharia, quer técnicos, quer engenheiros, em todas as suas modalidades. Tá? É que nós vamos ter que fazer esse trabalho. Novas formas alternativas de aprendizado, novas avaliações na formação profissional. O CONFEA atualmente não possui documento específico para análise dos cursos EAD e ou cursos híbridos que surgem. Um processo certificador para atribuição de títulos concedidos nas escolas, faculdades públicas e privadas, se faz necessário. Tá? Conclusão. Então, para que no futuro o sistema CONFEA-CREA não venha se distanciar da
fiscalização compete, que aqui lhe compete, é necessário que a certificação seja adicionada à fiscalização. Nós queremos também que as tecnologias emergentes, com as tecnologias emergentes, haverá um grande impacto no exercício profissional, portanto, os CREAs precisam estar muito próximos dos órgãos reguladores, da ABNT, das instituições de ensino superior e de órgãos na área da saúde. Então, nós temos que ficar muito próximo. Eu chamo próximo porque quando você vai para uma instituição, como o INEP, por exemplo, que tem um ENAD, eu acho que, através do ENAD, a gente descobre até as atribuições que o próprio governo MEC ele estabelece para cada curso que nós temos. A inclusão da certificação permitirá que o sistema CONFEA-CREA continue acompanhando as atribuições e o exercício profissional nos produtos e nos serviços regulados, que embutem componentes não homologados, promovendo uma melhor fiscalização no futuro. As entidades de classe da engenharia precisam estar representadas, tanto nos conselhos quanto nos instrumentos de certificação. Então, esse é uma colocação de que nós precisamos utilizar mais as entidades que têm a classe da engenharia em todas as suas mostras. Foi isso que foi solicitado pelo CEDER, para que esse processo de certificação seja adotado o mais rápido possível, de forma que as entidades possam ter um trabalho de colaboração, de certificação e também de avaliação dos produtos que são colocados no mercado. É isso. Nós não sabemos mesmo o que vem pela frente, mas nós temos que estar preparados. Ok? Obrigado a todos. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, mas é o que eu gostaria de trazer para os senhores. E, dando sequência, nós passaremos a palavra ao presidente em exercício, Pedro, para que faça algumas considerações e, se assim entender, dirija uma pergunta ao nosso ilustre palestrante. Meu prezado Ronald, muito boa a palestra que você colocou aí quanto a essa certificação, mas eu tenho algumas considerações. Eu acho que o CREA não pode fazer certificação, emitir certificado, né? Eu acho que não é competência nossa essa situação de certificar os produtos que estão no mercado, o que está vindo do mercado, né? Essa aí eu teria que verificar aqui com o pessoal. Mas a questão você colocou aí da saúde. Hoje, com a pandemia, eu trabalho na área da saúde, com manutenção de hospital, e tenho visto quanto é importante a engenharia estar presente na área da saúde. Nós estamos aí hoje montando um tomógrafo ali, então civil, elétrico e mecânico. Tem 3 áreas trabalhando lá. Nós montamos um outro hospital ali de campanha, estávamos com civil, elétrico e mecânico, que tinha gases, elevador, ar-condicionado, elétrica, lógica, toda essa área. Então, isso aí é importantíssimo, o que você colocou aí realmente é de suma importância, realmente, a gente atuar junto com o pessoal da saúde, que a saúde a gente sabe que hoje nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto. Questão de EAD. Nosso coordenador da CEAP está aí, o Luiz Correia, sabe a briga nossa, quanto a gente tem batido com essa situação do ensino à distância para que melhore ou que eles apresentem coisas satisfatórias para a gente, não do jeito que está.
do jeito que está aí, nós não aceitamos o ensino à distância. Com toda a tecnologia que se tem, nós temos visto, o Luiz participou com a gente lá no MEC, com o MEC não dá a mínima para as montagens de curso EAD. Né? Abre-se curso aí e depois eles vão ver se conseguem fiscalizar. Se não conseguir, vai passando. E a gente fica aqui, nós que somos responsáveis para dar aos profissionais. E quando a gente vai avaliar o curso, vem a justiça bater na gente porque nós demos restrições a ABC, porque eles não fizeram as matérias que são compatíveis com o que se é necessário. Mas o Luiz está aí e ele pode depois até falar sobre isso. Então, nós temos essa coisa com o MEC. O MEC mesmo a gente passa. Você colocou uma coisa que o Confea, ele simplesmente não levou a sério o ensino à distância. Deixou passar e hoje nós que estamos aqui discutindo o que é que pode, o que não pode e tudo mais. Então, a gente está aqui, né? Eu recebi aqui da Lara falando que a gente fazendo parcerias com as certificadoras, aí sim nós podemos emitir a certificação. Agora, uma coisa importante, você que participa da Câmara, você colocou muito a questão da fiscalização. Cabe às câmaras especializadas fazerem os seus manuais de fiscalização e colocarem claramente o que nós, CREA, devemos fazer, como fiscalizar, quando fiscalizar, aonde fiscalizar. Então, que não adianta você chegar e colocar lá que tem que fiscalizar as empresas de telecomunicações. Aí eles vão lá e aí? Vai fiscalizar o que na telecomunicação? Então, vocês têm que isso. Rede lógica, vai fiscalizar isso. Então, colocar bem claro no plano de fiscalização, que aí a fiscalização pode atuar. Essa é a minha colocação, mas muito boa, um excelente aprendizado, e a gente, para mim, realmente, que estou mexendo com isso, foi excelente, que abre uma luz. Parabéns, muito obrigado. Essa era a minha colocação. Caro Ronald, você quer fazer algumas considerações sobre, ou posso passar para o coordenador da Câmara de Elétrica? Bom, eu só queria dizer que a Lara trouxe até uma informação, porque na apresentação a gente tinha dito que o CREA só faria a homologação, a certificação seria feita pelas entidades. As entidades é que certificam, as entidades é que vão ajudar a fiscalização do CREA. Então, o CREA só vai perguntar, isso foi certificado? Se foi certificado, a fiscalização fica de outra forma. Então, a ideia que a gente tem é que essa certificação seja feita pelas entidades de engenharia e que o CREA homologue essas certificações através desses organismos de certificação designados pelo próprio CREA. O CREA designaria quais são as entidades que poderiam fazer esse tipo de trabalho. E outra coisa são com relação aos manuais. No caso da elétrica, nós já temos o manual praticamente, o Luiz deve falar agora, totalmente já escrito, e a elétrica tem. Agora nós precisamos atualizar sempre esse manual, porque as tecnologias não esperam. As infraestrutura também não esperam. Então, a gente vai ter que ter um trabalho doravante permanente. Talvez, como no caso da Europa, isso nem saia mais em papel, isso já fica como um Big Data dentro de um banco de dados do próprio CREA. Então, isso daí, a atualização só seria feita dentro do CREA sobre esses manuais, que se tornaria um grande mosaico a modelo como tem o Anatel e outros órgãos que utilizam. Então, essa que era a ideia. O nosso manual nós garantimos. Agora, é necessário que todas as outras engenharias façam os manuais correspondentes. Era só isso. Obrigado, engenheiro Ronald.
Na sequência, eu vou chamar o nosso coordenador da Câmara, especializado em engenharia elétrica, o engenheiro eletricista, Luiz Correia, para que faça as considerações e também, se assim entender, pode fazer alguma pergunta ao nosso palestrante. Com a palavra, caro Luiz. Boa tarde a todos. Muito pertinente essa palestra. Quero agradecer a presença das autoridades que eu estive conferindo aqui, presente, ao presidente, em nome do CREADF. Também parabenizo ao nosso conselheiro engenheiro Ronald, por sua brilhante exposição sobre o tema certificação e novos projetos da engenharia elétrica. Muito bom, muito pertinente. Temos que fazer isso repetidas vezes, chamar a sociedade para dentro do CREA e dizer que somos verdadeiros parceiros da sociedade. Não estamos apenas no nosso papel, né, estritamente, tá punindo o profissional, mas estar do lado do profissional, fiscalizando aqueles profissionais que não existem formalmente, mas na informalidade. Então, o papel do CREA é, acima de qualquer coisa, em todos os seus segmentos, para proteger a sociedade. Muito importante essa palestra. Então, quero parabenizar aí o Gilberto aí por estar fazendo esse trabalho, excelente trabalho, de estar chamando as câmaras especializadas de engenharia com seus palestrantes para estar vindo fazer suas exposições. A respeito do que o presidente Pedro Assad falou sobre EAD, um dos nossos debates não é se voltar contra sem uma verdadeira razão, mas o contra não é o EAD, porque o EAD é uma ferramenta que foi produzida pela própria engenharia. Então, é uma ferramenta que, na realidade, ela já existe até mesmo antes dela ter sido desenvolvida, melhorado pela engenharia. O ensino à distância ele já acontecia. A engenharia qualificou essa forma de ensino, desenvolveu tecnologias, e hoje as tecnologias estão aí com toda a força podendo ofertar um ensino à distância. Agora, o nosso maior debate não é o tema estrito do ensino à distância, mas é como ele está sendo ofertado. Porque, no caso da engenharia, nós temos objetos que não tem como você fazer remotamente. Ele precisa de ser feito. Alguns sim tem como fazer remotamente, mas outros eles precisam das práticas laboratoriais físicas, inclusive. Então, muito daquilo que vemos dentro da própria engenharia temos como fazer através do meio remoto, presencial remoto e por aí. Mas a nossa maior questão é exatamente como que esse nosso profissional está sendo formado, como as instituições de ensino estão conduzindo esse ensino à distância, esse ensino remoto. Então, esse debate ele é um debate longo e muita coisa precisa ser ajustada, mas as ferramentas de engenharia, as tecnologias estão aí à disposição em benefício da sociedade. E o ensino é um dos grandes e se tornará ainda muito mais, um beneficiário dessa ferramenta, que são as tecnologias para o ensino. Em relação à questão de manuais de fiscalização, de como conduzirmos dentro dos conselhos as fiscalizações, de propormos aos departamentos próprios, esse manual nós temos, e as atividades são feitas sobre esses manuais. Agora, é claro, está sendo feita conjuntamente com a Câmara Nacional de Engenharia Elétrica, para seguirmos basicamente um padrão nacional de fiscalização. Pois bem, em se tratando aqui da palestra do nosso conselheiro Ronald, teve uma questão que eu verifiquei aqui, foi na apresentação, que foi tratado sobre infraestrutura de engenharia. Conselheiro, na sua visão, o presente momento
com a sua infraestrutura de engenharia através das suas tecnologias. Como tem se portado? Essa é uma pergunta. A segunda, apresentou suficiência e qualidade? Isso na visão estrita do palestrante. No caso das tecnologias de comunicação, você imaginaria que as tecnologias em todo o mundo, não só especificamente Brasil, seria capaz de suportar esse momento de pandemia, esse momento em que todos correram para casa, utilizando largamente streaming de vídeo, porque e no outro, na sua concepção, o que mais essa tecnologia seria capaz? Então, aqui encerro a minha pergunta e passo a palavra para o nosso palestrante. Bom, Luiz, agradeço você a pergunta que você fez. As infraestruturas, a partir da infraestrutura básica, você começa a surgir uma série de infraestrutura de crescimento. Eu não digo aquelas que são para fazer a instalação de uma cidade, de crescimento. Então, essas infraestruturas, elas precisam ser melhor trabalhadas, porque muitas vezes elas escondem profissionais que o próprio sistema Confea-CREA não consegue enxergar. Eu estava dizendo, por exemplo, das emissoras de rádio e televisão, porque quando você faz um projeto de um canal de rádio ou televisão com a cidade, está lá na norma que você tem que recolher a RT, você tem que ser um responsável técnico. Mas eu falo do dia a dia do profissional que está lá, em que o patrão dele chega e diz: você muda essa torre para outro lado, você traz esse transmissor para cá, faz isso. São todos trabalhos de engenharia que não são retirados, não são feitas anotações de responsabilidade técnica e são trabalhos importantíssimos para a carreira dele. Então, esses profissionais nós precisamos descobrir, porque as infraestruturas que existem, elas acabam escolhendo. Uma outra questão é essa que você disse se na pandemia todo mundo teve acesso. Não, você vê que as infraestruturas precisam chegar nos extremos das cidades, de qualquer cidade, porque senão a população como um todo ela não tem acesso às tecnologias e nem às bonanças que essas tecnologias que estão sendo utilizadas pela infraestrutura vai entregar. Então ele passa a ser um cidadão de segunda categoria, de terceira categoria, porque falta tudo para ele. Falta desde a infraestrutura básica, e essa é a discussão nacional, até as infraestruturas que você tem de serviço e de tecnologia. Agora, o mais grave nisso tudo que eu vejo, ontem eu estava vendo uma notícia nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam reconsiderando utilizar tecnologias da Huawei novamente no campo da telecomunicações, porque a Huawei vai permitir, pelo subsídio do governo chinês, vai permitir que os produtos entrem no mercado americano mais barato, favorecendo aos profissionais da área de telecomunicações, contrariamente aos produtos que seriam vindos pela Nokia ou pela outra empresa que estariam no mercado, porque diminuiria o acesso ao conhecimento pela tecnologia que eles iriam oferecer, que seria mais cara e ainda não daria espaço para os profissionais. Isso me chamou a atenção de que qualquer tecnologia que o Brasil venha adotar, seja ela em qualquer área, não aquela tecnologia que chegou para o consumidor final, aquela tecnologia que veio pela inteligência artificial dentro de um automóvel. Não é essa tecnologia, porque ela é embarcada. Eu estou falando da tecnologia de uso, quando você for usar seu celular, quando você for ligar sua televisão, quando você for fazer qualquer coisa, procedimento de engenharia, qualquer infraestrutura ela tem que favorecer a participação da engenharia nacional. Porque se ela não fizer isso, nós vamos estar tirando do engenheiro nacional a possibilidade de participação internacional nas grandes discussões internacionais. Então, o CREA tem que estar atento a isso aí, porque nós estamos num período de mudanças de tecnologias, tanto para o produto final, quanto para a tecnologia de infraestrutura. E isso nós queremos saber se os nossos profissionais continuarão com um padrão de competição com produtos e serviços que são colocados no mercado. Correto. A sua resposta, conselheiro, me
me fez a levar ao seguinte pensamento. Então, o presente momento que vivemos, da pandemia, mostrou quão deficitário estamos, então, diante do exposto pelo senhor. Quão deficitário estamos frente às tecnologias, frente a um plano de universalização, especialmente frente a um plano de universalização que depende de governos. É isso, exatamente isso. Obrigado. Muito obrigado. Nosso conselheiro coordenador, Pedro Luiz Correia. Eu, só fazendo uma observação, eu atuei na área de infraestrutura de telecomunicações, dentro da engenharia civil, né? Durante 15 anos. Então, peguei todo o processo de implantação do celular no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, e depois banda B. Então, eu gostaria de levantar ao nosso palestrante, o Ronald, algumas questões que nós vivenciamos na época e que sirva de aprendizado para que isso não se repita no futuro. Né? Primeiramente, eu gostaria de fazer um comentário em relação à velocidade dessas transformações tecnológicas e a velocidade da fiscalização e da normatização referente à fiscalização. Aqui no CREA-DF, todas as câmaras, elas têm, câmaras especializadas, têm plano de trabalho adequado, está tudo dentro do adequadamente elaborados. Mas, com essa velocidade e a mudança de tecnologia que está sendo imposta agora com 5G e as consequências que isso traz de novos produtos, a Câmara Especializada precisa estar atenta para que nós possamos, aqui no CREA, incorporar essas novas tecnologias, essa visão de fiscalização, treinamento dos nossos fiscais, para que a gente possa fazer essa questão. Levanto um outro ponto importante também, que eu senti isso na pele na década de 90 e o começo de 2000. Muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil juntamente com as novas tecnologias na época do celular. E trouxeram profissionais, e aí também o sistema Confiacre tem que ficar atento na questão da fiscalização desses profissionais estrangeiros e na entrada desses profissionais estrangeiros, bem como na questão de transferência de tecnologia, para que nós, no futuro, tenhamos que ficar como mero consumidores e nós, profissionais, como meros montadores de produtos e de tecnologia estrangeira. Então, eu ressalto essa questão e gostaria de ouvir o nosso palestrante Ronald sobre essas questões que eu levantei. Essa é uma questão fundamental, Gilberto. Você, por exemplo, a gente chama isso, brincando, de tropicalizar. Muitas vezes você tropicaliza o engenheiro e a tecnologia. E só que você não dá tempo de tropicalizar. Quando houve você, na época de 2000, 1999, 2000, até 2004, muitas empresas, muitas prestadoras até, traziam profissionais e tecnologias. Quando chegavam aqui com os equipamentos, o usuário final não tinha sinal. Não tinha sinal porque nós tínhamos uma atenuação atmosférica que dava uma diferença com a atenuação atmosférica europeia. Nós tínhamos uma incidência de clima seco, por exemplo, que não tinha na Europa. Nós tínhamos menos incidência de chuva, isso, aquilo, outro. Ou seja, havia que tropicalizar os produtos e não foi feito isso. Então, isso foi feito muito tempo depois. Agora, nós ficamos com uma deficiência de serviço, os profissionais brasileiros nem tiveram tempo de comentar sobre isso, porque de um dia para o outro eu via colegas meus 200 serem dispensados numa empresa e com isso eles perderem todas as condições, ficarem desesperados para se acomodarem novamente no mercado. Então, eu acho que existe uma necessidade da atenção nossa, como CREA, de ficar olhando para a engenharia, como é que ela está sendo tratada na hora que essas infraestruturas ou tecnologias ou serviços são importados ou chegam no Brasil. Como a engenharia vai participar disso? E isso, como ela vai poder colaborar com isso? E qual a experiência que nós já temos atualmente? Ninguém conhece o Brasil melhor do que o brasileiro.
E nada pode ser feito aqui no Brasil sem que um brasileiro esteja presente. Tá? Então, senão o erro vai ser grande. Isso é um ponto que a gente precisa ver. Outra coisa é aquilo que você falou. Os engenheiros civis que atuavam em torres, manutenção de torres para o sistema de telecom, quantos deles conseguiram tirar uma RT de um projeto de telecom ou de um projeto de uma prestadora que ele estava servindo dentro do CREA? Porque não é possível entrar uma tecnologia nova, como a tecnologia da TV digital, e não haver uma manifestação de movimentação dentro do CREA por causa disso, dos engenheiros de radiodifusão entrando e saindo, porque eles têm que fazer uma série de atividades e todos eles são responsáveis técnicos. Então, isso o CREA precisa ver. Também, depois de uma infraestrutura montada, como eu posso mudar essa infraestrutura, migrar, às vezes, milhões de pessoas, milhões de projetos, isso tudo vai ter que ter uma engenharia envolvida. E o CREA não sabe disso, porque isso daí não aparece. Então, ela não é uma infraestrutura de telecomunicações, ela é uma infraestrutura que foi montada e agora querem mudar ela. Então, logicamente, que isso daí vai envolver profissionais, e nós vamos ter que estar atentos a isso. Obrigado, Ronald. Olha, pelo chat, nós não temos perguntas, só temos elogios e diversos elogios à palestra e a esse bate-papo que foi realizado aqui pelo nosso convidado de hoje, o Ronald, pelo nosso presidente Pedro Assad e pelo nosso coordenador da Câmara, Luiz Correia. Então, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante para as considerações finais dele e depois, na sequência, ao Luiz e mais alguns avisos aqui e depois vamos para o encerramento com o presidente Pedro. Tá ok? Por favor, okay. Ronald. Bom, eu, antes de tudo, eu quero agradecer, logicamente, a todo o staff do CREA, por exemplo, porque criar uma oportunidade como essa a gente ainda não tinha visto. E eu acho que vocês viciaram o cidadão, viciaram os profissionais do CREA a terem um bate-papo com relação a isso. Eu não sei se foi a pandemia que facilitou isso, porque ninguém tem que se deslocar para algum lugar, mas eu sei que esse ponto que vocês trouxeram de trazer determinadas câmaras com determinados assuntos para serem debatidos, nós da engenharia elétrica, que eu durante muitos anos não via isso assim debatido entre engenheiros, a gente fica muito feliz e queremos que outras oportunidades sejam dadas. Nós já temos palestras que, a partir dessa minha, podem ser trabalhadas até com duplicidades de engenheiros, com engenheiros de áreas à parte, porque, na verdade, toda a engenharia precisa ser fortalecida. Como você diz, na telecomunicação também tem engenheiro civil, tem engenheiro eletricista, tem engenheiro mecânico. Então, essa engenharia precisa trabalhar junto. Tem outros engenheiros agora que precisam se juntar a nós. Então, eu acho que essa ação é uma ação importantíssima. Deveria ser levada ao CONFIA para que ele pudesse dizer para os outros que é a mesma, isso daí deveria ser feito também em outros lugares, para que depois qualquer proposta que fosse encaminhada ao CONFIA tivesse já até um debate já estabelecido entre os próprios CREAs, entre os próprios profissionais do CREA. Parabéns a vocês, parabéns ao público, parabéns a todos. Eu espero que a gente tenha iniciado um processo diferente a partir dessa ideia que o Pedro teve de criar esse ambiente de esclarecimento para os engenheiros de uma série de categorias da engenharia. Eu agradeço a vocês. Obrigado, Ronald. E agora eu passo ao nosso coordenador da Câmara Especializada de Elétrica, Luiz Correia, para as suas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, parabenizar ao nosso palestrante, que é a estrela do dia, parabenizar o CREA por estar proporcionando, eu digo que através
do chefe da Secretaria das Relações Institucionais, do diretor das Relações Institucionais, por essa brilhante iniciativa, por estar aproximando a sociedade do CREA, por estar trazendo esclarecimentos, conhecimento. Isso é vital, isso eu considero que deve ser o nosso cotidiano, expor aquilo que temos de mais precioso, que é o conhecimento, e agradecer também a presença dos colegas conselheiros que estão aqui presentes, da Câmara de Engenharia Elétrica, dos demais conselheiros das outras câmaras, que eu tive o privilégio de perceber aqui também. Muito parabéns. A toda essa equipe que se desdobrou para poder fazer produzir esse momento. Também aos demais que vieram participar para prestigiar e trocar conhecimento com a gente. No mais, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Ok. Obrigado, conselheiro Luiz Correia, nosso coordenador da Câmara de Elétrica. Eu aproveito para lembrá-los, aqueles que não colocaram no chat nome, número do CREA ou CPF, e-mail, para que nós possamos registrar as suas presenças e, posteriormente, encaminhar via e-mail o certificado de participação, que o façam neste momento. Também lembro para ligarem a questão referente ao vídeo, para que a nossa coordenadora de comunicação possa fazer a foto aí do evento como um todo. E gostaria, antes de passar a palavra ao nosso presidente Pedro, que o Luiz colocasse já a chamada para quinta-feira que vem, que é o nosso próximo Aprimora Mais, que vai ser sobre mais uma parceria com a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Ambiental e Agrimensura, sobre recalque, flechas e deslocamentos. Dia 27, então, na próxima quinta-feira, estaremos aqui no mesmo bate-horário, 14 horas, com o brilhante palestrante, o professor Dicran Berberian. Então, esperamos todos aqui na quinta-feira próxima. E peço que divulguem aos colegas para que a gente possa ir crescendo cada dia, cada quinta-feira mais, no Aprimora Mais. Pode voltar, por favor. E, dando sequência, gostaria de agradecer a toda a equipe do CREA-DF, não só aos colaboradores aqui da SRI, mas de todas as áreas, que tornam esses eventos possíveis. Muito obrigado, e a nossa equipe, e eu sou um soldado dessa equipe. E agora, agradecendo a participação de todos, e para o encerramento, suas considerações finais, o nosso presidente em exercício, Pedro Luiz Assad. Por favor, presidente. Como já foi colocado aí pelo Luiz, pelo Gilberto, agradecer a toda a equipe aí do CREA, que está proporcionando mais um evento desse nosso aqui, que nós estamos aqui fazendo. Cada semana aumenta o número de participações, isso para a gente é gratificante ter os profissionais aqui vindo participar das nossas apresentações, sempre com pessoas de alto gabarito, no caso do Ronald, a semana que vem do Dicran. Nós tivemos a semana retrasada aí uma excelente palestra sobre a área da agronomia, muito boa a palestra. Então, a gente está procurando trazer o conhecimento e
para todos os profissionais. E isso mostra que nós estamos trabalhando aí para dar informação, e essa é uma das nossas ideias aqui no CREA. Então, agradeço à equipe do CREA, agradeço aos conselheiros presentes, que eu estou vendo aí, a Ávila, o Luiz, Ronald, o Ronaldo Arruda, muito obrigado por todo, João Oliva, muito obrigado aí por vocês estarem presentes aqui. Quinta-feira eu conto com vocês aí para mais essa outra palestra. Muito obrigado, Gilberto, muito obrigado, Ronald, por dispor do tempo de vocês estarem aqui participando com a gente. Boa tarde a todos e um bom final de dia aí ao pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, com isso, encerramos a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.